O ensino à distância supera o presencial pela primeira vez. Cara, quando eu vi essa notícia, eu fiquei impressionado. Não me surpreendeu, na verdade. E eu acho que temos um assunto para discutir aqui. Eu estou estreando aqui agora um quadro onde eu vou falar direto no vídeo, sem edição, sem nada, beleza? E quem quiser seguir o canal, ative o sininho e siga as notificações também. Pessoal, lembrando que segunda-feira eu vou retornar com os vídeos do GB Studio. Eu peço desculpa de novo porque a correria foi tão grande, você está resolvendo coisas da parte financeira e entre outras coisas, beleza? Vai ter uma game jam também que eu vou participar, que eu vou fazer um vídeo também específico do YouTube, tranquilo, dessa experiência novamente que eu vou ter, ver amigos e outras coisas. Depois eu falo com mais calma, beleza? Mas vamos a esse assunto, que esse aqui é importante, cara, porque, desculpa a falta de postura aqui, mas vamos começar. Peguei uma colinha aqui porque eu não estava muito por dentro, mas agora eu estou sabendo o que é. E vamos lá. Ó. No primeiro ponto que eu vou falar aqui, o EAD explodiu desde 2017. Aliás, é muito até antes disso. Mas desde 2017 que começou a bombar mesmo. Isso aí foi já antes da pandemia. Isso aqui. E tudo isso está concentrado nas redes privadas. Isso é verdade, cara. Porque a rede privada, inclusive, ela se beneficiou muito disso aí. Beleza. Então, no caso, especificando o ensino superior, nesse caso. Falo isso porque eu já trabalhei em alguns cantos, principalmente porque eu já vi muita gente ganhando dinheiro com o ensino superior, os grandes, né, que eu tô falando. Então, isso aí já não é nenhuma novidade, beleza? Então, não é de se esperar, não é de se duvidar isso aí. Um outro ponto que eu vou falar aqui, eu posso dizer, eu não vou falar da rede pública, porque eu não conheço, porque existem umas diferenças, inclusive, beleza? Então, vou especificar da rede privada, que é onde eu tenho mais experiência. Beleza? E vamos lá. O que também não me surpreendeu é que os cursos que mais cresceram, olha os números, ó. Pedagogia com quase, em números de 1.000, né? Quase 1 milhão, quer dizer, 887.000,7. Cara, tem muito professor por aí. Beleza? Deixando bem claro, ó. O professor, cara, aí não pode só limitar ele a rede de ensino fundamental e ensino médio. Existem também professores no curso técnico, é o meu caso, beleza? Principalmente porque existe muita seleção ao caso do Planatec, que acontece isso. E olha que tem pouca gente indo para o Planatec, viu? Depois vou fazer um vídeo específico sobre isso. E também tem professores universitários, que depois conseguem outras formações como mestrado e doutorado. Também tem esse detalhe. Beleza? Então existe muito professor por aí. Principalmente, ó, a gente pode falar prefeituras, né? Nos interiores, principalmente. Pô, tem muito professor por aí. E fora o Unilab, esses outros locais também que são específicos. Nesse caso aí, existem professores. Beleza? Então, tanto que nas maiores concorrências aqui no Ceará, que eu lembre, Maracanaú e Calcaia, depois de Fortaleza. Beleza? Então, existe uma concorrência muito grande. Eu falo isso que eu tenho parentes também que são professores. Cara, o que em quase todo da sua família pode ter um professor. Por exemplo, minha namorada é pedagoga. Alguns dos meus cunhados, por exemplo, eu tenho um cunhado que é professor de história, que já é mestre, inclusive. Tem outro que ele é de física também, que já dá aula. Além de um irmão que eu tenho lá no Rio de Janeiro, que ele é professor também de letras, especificamente. Cara, basicamente tem professores, né? E eu sou um também, entendeu? Então, cara, professor tem em todo canto. Beleza? Assim, de profissão que eu tô falando. Beleza? E não me surpreendeu ter esse número, porque eu vi assim, nossa, a pedagogia tem um monte, porque é possível qualquer tipo de aula que você possa dar. Então, isso sem tirar os cursos livres, os cursos assim, de curta duração, e assim vai, beleza? A administração também é outra área também que entrou com, aí diminuiu um pouco, né, com 653.000,1, né, nesse caso, aí tem o direito também, 653,0, enfermagem 478,0 e 1.000, viu, tô falando. E sistema da informação, de a minha área é o quinto,
por 420,5. Mas você não percebeu que tem algo em comum nesse caso? Existe um motivo, inclusive, que eu vou falar depois mais na frente. Essas colocações têm um sentido porque, principalmente agora, o foco não é mais arrumar um emprego, e sim, deixa eu ver se está aqui o microfone, tá aqui, pronto, e principalmente, deixa eu botar aqui direito, mais fácil, pronto, vai dar certo. E principalmente tem um motivo, concurso público. Então, a maioria que faz o EAD, nessas colocações aqui, eles fazem em concurso público. Não foi citado isso em notícia, inclusive, mas nessa notícia de agora que surgiu. Mas se você parar para ver, tudo isso aí faz parte do concurso público. Então, há uma procura, principalmente porque existe essa questão dos altos cargos, salários. Tanto que existe uma notícia que eu não sei de onde foi isso aí, mas que você antigamente estudava faculdade para procurar emprego e hoje houve uma superação de que o concurso superou a procura do emprego, inclusive. Porque o povo está de saco cheio, né, de você trabalhar num canto em que você não tem uma garantia de carteira assinada e que às vezes você é demitido sem motivo algum. Claro, estou falando do meu modo de vista, né? Mas existe também servidões de pessoas que não trabalham direito e tal, com certeza. Mas essa questão aí, existe também uma outra que é a questão da liberdade, de querer uma qualidade de vida melhor, entendeu? E assim vai, fala isso que eu tenho um amigo, ele mora em Brasília, cara, ele é concursado recentemente. Cara, toda vez que eu vejo a postagem dele, o cara posta lá ele treinando jiu-jitsu, ele passeando não sei aonde. Cara, é qualidade de vida, né? Então, esse é outro motivo que tem. E o EAD cresceu, cara, já 287% desde 2014, o que não é novidade para mim também, porque, cara, o que me impressiona agora foi isso aqui, as matrículas, ó, que de 2014 só tinha 1.365 matrículas, que é pouca coisa. E hoje em dia, que o último dado foi de 2024, que ainda vai ter de 2025, 11.297 matrículas, eu tô falando, beleza? Não é de me surpreender também, mas, me impressionei com esse número porque a procura do EAD é muito grande, porque existem os motivos, e tá na cara isso aí, beleza? Depois eu vou fazer, inclusive, críticas construtivas ao MEC, só para deixar bem claro aqui, beleza? E nesse disparo a gente vai fazer uma análise através dos governos, né? Porque isso aí começou, foi a partir do, que é ensino particular, né, que eles especificam, a partir do governo Temer, né, que foi nessa questão de número de cursos, né, que existiram, foi, o governo Temer foi de 2,11, ou seja, era pouquíssima coisa de EAD no Brasil, quando era na época do governo Temer. Eu lembro muito bem disso aqui. Quando partiu para o governo Lula, que é entre o governo Temer e Lula, que aí começou no governo Bolsonaro, né, que foi por conta da pandemia, né, que teve inclusive aquelas tretas lá, né, de R$600, aí teve outra também que, eu me lembro dessa época, depois eu vou falar um vídeo sobre isso, né, eu acho que eu vou fazer até uma série de vídeos sobre isso. E, cara, nesse sentido, o governo Bolsonaro, entre o governo Temer e Lula, cresceu 435,9%, ou seja, existiu depois, a partir do governo atual para o Lula, 11,30% cursos em 1.000. Tem muito curso, cara, tem muito curso. Só uma faculdade que eu faço da pós, ela tem mais de 1.000 cursos aí, 3.000, um negócio assim. E, cara, é difícil eu escolher. Eu tenho que escolher aqueles que eu vou me especializar, né? Pois é, e a pandemia realmente bombou isso aí, porque mudou muita coisa, tanto na minha perspectiva como aluno, tanto na minha perspectiva como professor, certo? Eu vou resumir aqui, depois eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso. É que na perspectiva como aluno, eu tive mais essa facilidade de fazer os cursos, né? Mesmo em pouquíssimo espaço de tempo, porque eu gosto do EAD, meu caso, minha opinião, eu gosto também do presencial, eu amo presencial também. Mas eu gosto do formato EAD mais gravado, porque o gravado eu consigo agilizar mais o tempo, tá? Sem aquela velocidade maluca, a não ser que o professor fale muito devagar. Depois eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre os prós e contras do EAD, do meu ponto de vista como professor e aluno, beleza? E o que acontece? Nisso aí, o EAD cresceu, mesmo que o professor seja ruim, mesmo que a qualidade não seja tão boa,
Não é todos os cursos que eu estou falando, deixar bem claro aqui. Vou estar sendo injusto. Mas o EAD você avançou em muita coisa. Porque normalmente no presencial você ia ter muitos problemas, principalmente por horário. Às vezes o professor enrola a aula, tem alguns professores que enrolam, tem outros que o aluno faz zoado. Nossa, cara, demais. Entendeu? A fonte de atenção agora que é pior ainda, porque depois do surgimento do iPhone, e assim vai. A pandemia também afetou muito isso aí, entendeu? Então virou um problema, entendeu? Também. Então, o EAD ele crescer assim foi bom, claro, nesse aspecto, mas também tem outro aspecto que gerou problemas, entendeu? Mas eu sou totalmente a favor do EAD. Eu sou um cara que defende o ensino à distância e outros formatos de ensino, presencial, pode ser aula gravada ao vivo, contanto que a pessoa se adapte, está tudo beleza. Tranquilo, seja ela de forma gratuita ou paga, não importa. Eu sempre vou defender a educação de N formas. Inclusive até homeschooling também eu defendo, desde que seja bem feito. Inclusive tem que ter uma regulamentação, eu acredito nisso, mas tem que existir o homeschooling, porque eu acho que os pais também têm o direito de tornar a educação do seu filho melhor. Eu já vi resultados bons em homeschooling. Entendeu? Mas porque tem os pais que influenciam, não sei o que, principalmente evangélicos, não sei o que. Mas isso aí é outro assunto. Até porque isso aí é questão de religião. Estou falando de educação de fato, nesse caso aí. Por isso que eu não vou nem entrar nesse método agora. E aí, o que acontece? Nesse ponto aí, há também um outro motivo, que teve a pandemia de 2020 a 2022. Eu falo isso porque eu trabalhei na época na Escola de Saúde Pública do Ceará, nessa época aqui. Trabalhei 2 anos e 4 meses. Cara, existiu muito conteúdo EAD no setor público, principalmente na área da saúde, porque precisava. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, comentando algumas coisas do que eu fiz, beleza? Porque é um cronograma que eu posso fazer de boa, certo? Que foi uma escola para mim, inclusive, de EAD na pandemia, né? E de EAD em si, principalmente vídeos institucionais, né? Outro motivo também, cara, desse crescimento é os interiores têm mais acesso. Cara, se tem uma coisa que me deixa muito feliz é ver que o povo do interior estuda, cara. E que bom isso aí que vai acontecer, porque você tá num canto totalmente distante, numa zona rural, e você não tem esse acesso pela cidade, porque o custo é muito alto, principalmente para você ir de ônibus, de viagem, essas coisas assim. Carro também, que não é barato. Nada não é barato, cara, na questão de transporte. Então, isso já muda toda a perspectiva. Isso não só a perda de dinheiro, mas também a perda de tempo que você tem. Então, por exemplo, no EAD, não vou botar só o interior nessa jogada, vou botar também a cidade. Cara, você tem que acordar quase 4, 5, 6 da manhã, dependendo do seu trabalho, para você ir com um emprego formal ou informal de 8 da manhã até 6 da noite em média. Tem que sair mais cedo, mas eu boto a média do horário comercial no Brasil, né? E, cara, é complicado, porque você tem que perder tempo já no ônibus. Às vezes, como a gente vê a pessoa usando celular para ver filme, série, e uns estudam também. E no meio da zoada ali, rolando um forrozão lá, o batidão, às vezes, cara, é uma batalha já pro cara estudar. Cara, é uma batalha já você ler um livro no ônibus. Hoje em dia eu perdi o hábito da leitura do ônibus, né? Por quê? Porque onde eu vou trabalhar na escola é muito curto, é pertinho. Onde eu trabalhava em outros cantos, no caso, que era mais distante, aí dava tempo de ler um livro ainda, eu tinha um engarrafamento, tinha outras coisas, beleza? Então, é bem complicado mesmo o negócio, beleza? Então esse é o outro motivo também, né, do acesso, né? O transporte, que eu falei que é o custo e a distância, né? E o perfil do aluno, se você parar para ver, tem alguns que inclusive eu marquei aqui. O acesso à internet. Mesmo que a internet seja limitada, mas todo brasileiro tem um celular. Não adianta, cara. Todo brasileiro tem um celular. Experiência própria. Eu tenho um PC, eu tenho um notebook que eu recuperei, inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso, do Linux até. E tem um celular, que é esse aí que eu estou gravando agora. Eu tenho outro, só que está quebrado, né? E aí, o que acontece? Cara, mesmo que a internet seja limitada, mas tem como o brasileiro acessar a internet, por exemplo, no shopping, no espaço público, não todos, mas alguns específicos. Aquele local de empresa privada onde você pode acessar lá escondidinha.
Mas tem como, cara, ainda, entendeu? Ou seja, é muito mais acessível ter o EAD nesse caso aí, entendeu? Porque eu já vi gente estudando EAD, bibliotecas públicas também às vezes tem internet, principalmente aqui no Ceará tem o BES, tem o Dula Barreira, quer dizer, tem locais onde até os concurseiros já estudam usando a internet do governo do estado, beleza? Então assim, não é difícil, entendeu? Já não se encontrar. E fora os espaços particulares, né, que são poucos que eu conheço. Né? Outro motivo também é que trabalham demais, né? Ou seja, as pessoas trabalham muito, quer dizer, tem que tirar um intervalo para estudar. Se fosse no presencial, não ia dar certo isso aí, realmente, entendeu? Hoje já chegar na parte presencial. E também a falta de apoio acadêmico, que é o seguinte, aí nesse ponto eu vou falar lá pro final, isso aí, do apoio acadêmico. Daqui a pouquinho, vou pular até aí, mas eu vou chegar lá. Eu já tenho que dar anotado aqui. O que eu discordo do governo federal, nesse ponto aí, do MEC, nesse caso, que atualmente é o Camilo Santana, né, que está responsável por isso. É o seguinte, cara, ó, um dos pontos que ele falou, que nenhum curso, foi o que eu entendi. Eu posso estar errando aqui ou não, mas foi o que eu entendi, foram falas dele. Que nenhum curso foi assim que ele falou. Não pode ser 100% EAD. Aí é um problema. Porque é o seguinte, vamos lá. Até alguns cursos eu compreendo que precisa ser EAD. Por exemplo, a pedagogia ela tem que ser EAD, porque você tem que lidar com escola, tem que lidar com alunos, tem que conhecer a realidade da escola pública. Isso aí realmente eu concordo. O curso, por exemplo, de serviço social, precisa realmente ser 100% presencial, porque você tem que encarar a realidade das coisas, conhecer as ONGs, conhecer situações de moradores de rua, entre outras coisas. Outro curso também que precisa ter o 100% presencial é a medicina. Esse aí nem precisa discutir, porque já tem lei para eles, entendeu? Então, tanto que eu trabalhei na ESP-CE, né, que é a Escola de Saúde Pública do Ceará, como editor de vídeo, né, e design, e lá eu vi essa realidade de perto. E daí eu também, gravando algumas lives, algumas coisas lá, né, que eles sempre faziam, eu compreendi que realmente precisa. Depois, esse aí eu já tinha certeza só. E outras áreas da saúde, além do médico, né, como, por exemplo, psicólogo, educador físico também é considerado, profissional de saúde, né, e assim vai. Então, esse aí eu nem discuto. Alguns cursos, sim, você precisa realmente ter a experiência presencial. Aí tudo bem. Só que a fala do Camilo deu a entender que foi no geral, nesse caso aí. E esse é o problema. Eu falo da minha experiência agora como programador, como também designer, como também editor de vídeo e também como ilustrador. Cara, a gente não precisa ir num curso presencial, nem sempre. A não ser que, se a pessoa tiver a opção de escolher o curso presencial para ter a experiência, para conhecer outras pessoas no mano a mano assim, né, no presencial, calor humano, aí tá tudo bem. Mas se a pessoa não quer, cara, ela tá nesse direito de fazer isso, entendeu? Tanto que boa parte dos aprendizados que as pessoas têm, pelo menos dos relatos que eu tive nessas áreas específicas que eu citei agora, eles tiveram muito mais aprendizados, por exemplo, no YouTube em cursos online, nesse caso aí realmente faz muito sentido, e do conforto da tua casa, porque você se concentra mais, beleza? E fora pelo fator tempo, também tem isso, né? Então, eu, por exemplo, atualmente dou aula de programação na escola do aeroporto e tive boa parte dos meus aprendizados em que? Tutoriais de YouTube e também cursos, nesse caso que eu estou fazendo até hoje, e bootcamps também, e tudo online, beleza? Então, não tem necessidade disso, porque tanto que no curso de jogos digitais, onde eu graduei pela Estácio EAD, eu gostei muito mais da parte teórica, mas a prática, que foi de programação, foram péssimas, nesse caso aí no EAD. E teve gente também que já me relatou sobre essa parte do presencial, porque eles ensinam muito mais a questão da base, né, da programação. Então existe também uma lacuna nisso aí, que depois eu vou explicar o porquê, né? Então esse 100% EAD, eu acho que precisa ter uma reformulação para cada curso específico, nesse caso aí. Precisa ter, porque não sei se é associações ou sindicatos, não sei, população mesmo podendo decidir isso, não sei. Eu, sinceramente, eu não sei.
Mas fica o cuidado para ver essa questão de tudo ser 100% EAD. Tanto que o EAD, se for alguns cursos, teria que ter 30% presencial, que eu acho assim inviável, já para alguns cursos, não é todos, claro. Outro ponto também, falam que há grande diferença na qualidade, a realidade, que assim, eles falam muito dessa questão da qualidade, que não sei o que, mas cara, vamos ser sinceros, essa qualidade nunca existiu muito antes do EAD bombar. Nunca existiu. Eu falo isso que eu estudei em 2010 na faculdade, que eu não vou falar o nome, porque eu fui na faculdade de publicidade. E, cara, tinha alguns professores, cara, que tinham excelente qualidade, mas tinha outros que, pelo amor de Deus, pô, eu tinha um professor lá, que eu não vou citar o nome, cara, ele era um professor da área gráfica. Eu tinha um de gráfica, esse era bom mesmo, que era o professor Paulo Paiva, um abraço para ele, inclusive. Esse professor ensinou muita coisa sobre gráfica, sobre... Ele levava a gente, inclusive, lá pro Jornal Diário do Nordeste. Foi top demais, inclusive. Nesse dia foi engraçado que eu fui de carro com ele. A gente ficou conversando só ele. Ele vem comigo, não sei o quê. Cara, eu gostava muito dele, cara. Eu tinha um certo preconceito. O pessoal falava uma coisa, quer dizer, os alunos falavam uma coisa, cara. Mas na hora que quando eu fui conhecer a pessoa, o cara era totalmente diferente do que eu imaginava. Pô, era um cara legal, pô, ele tinha experiência. Então, eu já gostei do cara por isso, entendeu? E tanto que os trabalhos acadêmicos, quando eu ia entregar, eu tinha que entregar bem antes. Eu deixava na cara dele com o porteiro, cara. Era engraçado demais. Pensando, não, tu vai entregar o trabalho. Não, cara, deixa na cara dele. Entendeu? E que eu morava pertinho dele, inclusive. Eu deixava com o porteiro ia lá e entregava. Eu antecipava, né? Então, assim, né? Mas tinha um outro professor depois dele, que era, porque tinha alguns cadeiras que era correlata a outro. Cara, esse professor não tinha nada contra ele. Desculpa, eu vou falar o nome dele até para preservar a pessoa. Mas, cara, era um péssimo professor, cara. Era um péssimo professor. Ele é um cara legal, gente boa, era do cinema, inclusive curtia e tal, documentarista. Mas, cara, era um péssimo professor. Desculpa eu falar assim. Eu sou bem realista nesse ponto. Mas, assim, passava as aulas bem direitinho e tudo, só que, cara, ele tentou me reprovar, inclusive. Pô, diabo, é isso aqui, não, porque você não fez bem, que não sei o que. Eu questionei, inclusive, a coordenação, os caras fizeram nada, cara, nada. E eu mostrando lá, na cara dura, o erro que ele cometeu. Aí, beleza, né? E aí, o que acontece? Num dia, eu sempre conto essa história, cara, é engraçado. Eu tava lá na sala de aula de manhã, 6 da manhã, cara, cheguei lá, começava às 7, né? Os alunos já pedaram a vida com ele, porque o cara não passava as aulas de eles se embolavam, principalmente nas aulas práticas de Illustrator. Quer dizer, cara, o que eu já acho o cúmulo é você passar uma aula com tutorial, em vídeo, em sala de aula, presencial. Cara, eu já acho um cúmulo. Pior ainda, cara, ele passou essa aula em vídeo todinho e no final ele não entendeu nada. E aí, ou seja, ele não sabia mexer no programa, já tava na cara. Cara, os alunos praticamente estavam ameaçando ele. Cara, você tá ensinando tudo errado, não sei o quê. Mas parecia uma guerra, que nem tá tendo agora de facção aqui, né? E aí, cara, os alunos tudo pé da vida. Até que eu olhei assim, eu tava lá treinando as coisas da Wizard, né? Fazer curso de inglês. Aí eu olhei assim, irmão, o que esse cara tá fazendo? Todo mundo brigando lá na sala, passando 2 horas nessa brincadeira. E ele lá acuado, né? Com medo, né? Porque ele viu que a merda que fez, né? Desculpa a expressão aqui. Até que eu me levantei, fui lá e... Faz aqui, pessoal. Aí eu fui lá, depois cheguei. Professor, você pode sentar aqui? Ele, não. Mesmo que eu não gostasse do professor, mas eu procuro ter o máximo de respeito possível. Aí eu sentei lá, pedi licença pra ele, né? Porque a sala é dele. Aí, cara, ele não soube fazer. Sabe o que era no Illustrator? Era só para subir camadas. Que era só ligar a setinha e abrir lá. Eu já tinha entendido o que o cara falou, porque na época eu já era professor lá. Só que era curso livre, né? E eu falei assim, cara, ó, aqui é subir camadas, é só isso aqui, ó. Fica na setinha, pronto. Cara, menos de 1 minuto eu já ensinei pro cara. Aí o cara ficou, olhou assim, me agradeceu, licença, fui lá e sentei. Tanto que depois ele me deu a data máxima para passar.
E, cara, acontece isso, de aluno saber mais do que o professor. Ó. Tanto, ó, que eu tinha uma professora, essa eu gostei muito, ela é boa, essa é boa que só. Era a Renata Gal, que é um abraço pra ela também, excelente professora. E aí o que acontece? Só que teve uma aula lá que ela estava passando, acho que o pessoal não sei se é porque eu não estava entendendo, não sei o que, mas eu tinha entendido e ela passou muito bem. Só que tinha. É porque também existe um caso de que o professor é muito bom, mas às vezes tem alunos que são muito. Não são desenrolados com um programa. Existe isso, é comum, normal isso aí. E aí tinha uma aluna lá que ela estava com tanta dificuldade que eu tinha ficado do lado dela para ensinar ela. Aí eu ensinei de uma forma que foi mais fácil. Pô, o Davi ensina bem direitinho, né? Não sei o que. Aí os outros falam, não, ele é professor também, rapaz. Então, tipo assim, existe também as formas de você ensinar. Às vezes tem um professor que tem um estilo, tem outro, entendeu? O meu estilo é mais o quê, pra vocês entenderem? É um estilo. Eu sei que eu tô falando de AD, mas eu tenho que falar. O meu estilo é mais do passo a passo, é mais para facilitar para o aluno, entendeu? Às vezes eu explico uma coisa que é um detalhe que ele não sabe, entendeu? Então, eu também boto a questão das experiências, né, para eles encarar desafios, né, que é muito importante também, que eu acho. Beleza? Então, isso eu já trabalho tanto no formato presencial quanto no EAD. Claro que tem suas diferenças, né? Então, assim, a qualidade, na minha opinião, na particular, eu acho que ela não existe já faz tempo. E eu não vou falar da pública porque é uma experiência diferente, entendeu? Por isso que seria muito injusto da minha parte fazer isso. Tem que ser um cara que estuda a pública também para dizer melhor. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que melhorar principalmente a questão da orientação acadêmica, principalmente de TCCs. É isso aí que tem que melhorar. Beleza. Eu falo isso que eu já tive dificuldade na presencial também, mas eu aprendi muito mais na presencial do que no EAD. Beleza. No EAD, qual o problema? Os alunos que vão direto para o EAD, que não têm experiência no presencial, qual o problema? Eles não conseguem desenrolar o TCC, tanto que eles pedem para pessoas por fora pagarem, entendeu? Para fazer orientações e tudo, nesse caso aí, entendeu? Então, isso aí é um negócio aí. Um louvo a Deus aí. Enfim, aí o que acontece? Nisso, preciso ter essa melhoria, entendeu? É preciso ter essa melhoria, é preciso ter, principalmente na questão acadêmica, do incentivo à pesquisa, entendeu? Então, existe esse problema. E nos conteúdos também, claro, né? Mas eu boto ele como segundo plano, porque até porque os conteúdos, mesmo que o professor seja bom, tem que haver também um despertar do interesse do aluno, nesse caso aí. E além do interesse do aluno, é preciso ter um suporte, uma infraestrutura dentro das instituições de ensino, entendeu? E o suporte que eu falo não é só tecnológico, é um suporte também social nesse caso aí. Ou seja, a questão dos estágios, por exemplo, é um dos maiores problemas que tem no EAD, principalmente que não foi citado aqui em notícias, né? Que, por exemplo, eu já tive 2 experiências tentativas de estágio no EAD, foram das piores experiências que eu tive, que foi na Estácio EAD. Porque você tinha que mandar para a sede, aí da sede o cara tinha que aprovar de lá, quer dizer, do que adianta ter um coordenador do polo, entendeu? Então tem que haver uma eficiência, entende? Então isso aí é um problema já. Então tem que ser revisto isso aí, beleza? E no final, eu prometi que ia falar algumas coisas que eu deixei lá para trás, que eu vou falar aqui, são conselhos e situações. Mas aqui tá mais para conselhos, beleza? Aqui tem um louvo a Deus que quer pular, mas não tô nem aí. Bora. E aí, vamos lá. O primeiro ponto que eu vou falar aqui é a questão das disciplinas. E, aliás, quem sai do presencial para o EAD se dá bem. Pronto. Isso aqui eu vou falar que é muito importante. Normalmente, quando a pessoa ela sai do presencial, o ensino presencial, quer dizer, da graduação para o EAD, por exemplo, ela costuma se dar bem. Por quê? Eu, por exemplo, fiz o primeiro presencial, foi de publicidade, e o restante, por exemplo, foram 2 faculdades da graduação, estou falando só graduação, que foi design e jogos digitais, onde eu me formei em jogos digitais. Costumam se dar bem. Por quê? Porque normalmente no presencial você tem um nivelamento, que é onde você, antes do ano letivo da graduação, você conhece algumas coisas, quem são os professores, quais são os tipos de sala que existe, a questão do que é o currículo Lattes, o que é o TCC. Eu já conheci o Lattes antes, né? Então eles falam muito da experiência do profissional, não só na profissão, mas também no contexto social. Então a gente já começa a entender, já desde o começo, então já facilita muito. Não é que tem umas falhas ou outras, entendeu? E fora que também, como você já tem a manha de você fazer o TCC e as coisas, né, que eles passavam muito trabalho de fichamento, artigo e assim vai, né? Então, existia essa experiência.
entendeu? Então já tinha mais facilidade, mesmo que seja muito difícil, fora as oficinas e entre outras coisas. Então, o presencial, ele te dá meio que o conhecimento, já de calor humano também, além disso, né, dos networking e entre outras coisas, mas facilitou muito para mim. Quando eu entrei para o EAD, eu não achei difícil, por quê? Porque eu já estava habituado ao EAD e também já conhecia todos os trâmites, principalmente de extracurriculares e entre outras coisas, então não era muito difícil eu fazer, entendeu? Então, para quem é macaco velho, já fica mais fácil, entendeu? Agora, meu amigo, quando é o aluno que vai direto para o EAD sem conhecer esses caminhos das pedras, é muito mais difícil, obviamente. Por quê? Primeiro que no ensino presencial existe esse problema, aliás, no ensino EAD, existe o problema da falta de suporte, principalmente de tutores. Existe, no máximo, de pessoas do polo, e olhe lá. E eu já cansei de ver reclamações de grupos, por exemplo, de EADs, onde eu fazia os cursos, que não tinha orientação. Era mais fácil ter a orientação dos grupos no WhatsApp de alunos do que da própria instituição. Então isso já é outro problema. Não há uma fiscalização. Tem mesmo que a gente reclamasse com o MEC, nem respondia. Eu já mandei, acho que umas 3 vezes, ou foi 2. Os caras nem aí. Entendeu? Desculpe, MEC. Eu não concordo com vocês nesse ponto, não. Eu acho que a melhoria tem que começar a partir do MEC e depois para das instituições de ensino particulares. Aí, beleza. É uma sugestão que eu dou. Beleza? Então eu falo da minha experiência, que não foi muito boa. Então, principalmente na questão das disciplinas e TCCs. Beleza? E, claro, além de documentações, né, de extracurriculares, entre outras coisas, né? E também atividades, cara. Uma coisa que eu sinto falta, atividades, como eu citei aqui. Às vezes tem curso de AD que não tem nem atividade, é só assistir aula para fazer prova, assistir aula para fazer prova. Principalmente na graduação tem isso, né? Dependendo, claro, da instituição de ensino, estou falando que é todos. Aquele também que eu falo, ó, mesmo que o conteúdo é ruim, podemos pesquisar por fora. É uma dica principal que eu dou para vocês que vão começar no EAD. Cara, assim como na faculdade presencial, não dependa 100% dela. Inclusive, uma frase que eu aprendi com o professor Ricardo Moreira, inclusive que foi um professor de informática lá da graduação de publicidade, fiz um abraço para ele. 2 frases que eu sempre guardei dele que eu guardei, que viraram meu mantra acadêmico. Cara, quem faz a faculdade é você, entendeu? Quem faz a faculdade é você. Ou seja, quando você entra na faculdade, o que acontece? É você que tem que fazer a diferença, beleza? Assim que eu aprendi isso lá no nivelamento com ele, aliás, também no primeiro semestre que eu fiz com ele, cara, eu vi tanto aluno se lascando, e eu ia ser um desses alunos também, porque eu tinha saído do ensino médio, né, já do ensino público. Então, a gente tem que trabalhar bem essa questão de fazer as coisas, fazer acontecer. Faça você mesmo também algumas coisas e tudo. Então, é preciso você agir. Não vá esperar a faculdade passar tudo por tempo de mão beijada, porque não vai acontecer isso sempre. Tem professor que vai até passar, mas tem outros que, cara, eles vão passar o conteúdo e é isso. Entendeu? E com razão. Tem outros que eu concordo e outros discordo, obviamente, né? Depende do professor. Então, você tem que fazer a diferença. E outra frase que eu também aprendi com ele, que a faculdade não é ensino médio. É uma ironia que ele fazia dos alunos que saíram do ensino médio e estavam brincando ainda, que estavam zoando. E cansei de ver isso também. Cara, se você entra no ensino superior, aliás, muito antes do ensino superior, ensino técnico, só para brincar, meu irmão, tu tá lascado já. Pode ter certeza disso. E a escola pública e a escola particular, não estou desmerecendo a dos professores e coordenação e também secretaria, não estou dizendo deles. Mas na questão do aluno, eu falo da visão do aluno, os caras brincam muito, cara, entendeu? Então isso é um problema. Então, quer dizer, se você não leva o estudo a sério, mesmo com as dificuldades que eles podem ter, aí já é um problema. Então fica realmente muito difícil você encarar o ensino superior. Beleza? Se achar que está tudo pronto, não está não. Eu falo com experiência própria, de anos e anos e anos, tanto como aluno e também como professor. Beleza? Então, tanto que eu ensino num curso técnico, beleza? Para alunos, inclusive, que têm até 18 anos, certo? Tem alunos muito inteligentes, graças a Deus, tem lá. E tem outros, assim, que são interessados, se esforçam, tentam fazer. Mas tem outros também que, pouquinhos, né? Pouquinhos, são 2 aí que nem aí. Mas, assim, também não cobro deles porque eu acho que
depende deles. Beleza? E falta de aviso não é. Mas são alunos de gente boa, graças a Deus. Não tive alunos problemáticos assim. Que bom, graças a Deus. E aí, continuando. Outro ponto também que eu falo, ó, orientação acadêmica mal existe no EAD. Assim como na presencial pode mal existir, mas assim, existe ainda, por mais que não pareça. Porque pelo menos no presencial, mesmo que tenha aquela dificuldade de você encontrar um orientador, mas você ainda tem uma orientação mano a mano, você ainda conversa na pessoa com WhatsApp, não sei o que, então ainda encontra isso porque é uma obrigação do trabalho dele. No EAD, eu mal vi isso. Desculpa. Na graduação não, porque eu, como o ensino é tecnológico, né, eu não tinha ainda essa nova forma do tecnólogo, né, desculpa. Então você tinha que fazer um projetinho, né, que agora eles botaram um projeto, né, para fazer que é estilo TCC, né, com perguntas e tudo, né. Eu fiz direto, aí tudo beleza. Mas, quando eu cheguei na pós-graduação, eu fiz tudo sozinho, basicamente. Beleza? Porque na pós-graduação já faz só, basicamente. Você já tem o conhecimento, já fica mais fácil. Beleza? Mas nem todos os alunos têm esse suporte do TCC e assim vai, né? Então, é bem mais difícil nesse caso aí. Então, mas eu já ouvi relatos de que não tinha esse suporte. Tanto que eu também sou orientador, é particular, obviamente, né? E eu recebo direto tudo isso aí. Tudo isso aí. Canso de receber tudo isso aí. Então, isso é uma coisa que já existe. Beleza? Então, tem que haver essa melhoria, principalmente nessa parte acadêmica. Outra coisa também para falar aqui. Eu falei que fazer a faculdade de você, alguns alunos, alguns cursos não precisa ser presencial, que eu já citei também aqui, tem que rever isso aí, beleza? E é preciso reformular o MEC. Então, o MEC, antes de reformular a instituição de ensino, tem que reformular o MEC. Se não fizer isso, é um problema. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Eu, sinceramente, não me surpreendi com esse resultado. Eu acho que já era de se esperar isso, na verdade. Eu acho que o MEC, ele tem que trabalhar realmente isso aí da questão da qualidade de ensino, mas eles também precisam rever o que eles estão fazendo. Tem coisa que eu não concordo ali. Tranquilo? Mas esperamos que melhore isso aí, né? Espero que alguns cursos que não precisam ser 100% presencial, como jogos digitais, programação, design, edição de vídeo, nem tem curso, é audiovisual, na verdade, desculpa. Entendeu? Rádio, TV, entre outros, depende do local do curso, entendeu? Então, vai de curso para curso. Até alguns teóricos também. Então, a administração também às vezes nem precisa. Entendeu? Então, vai de cada instituição, beleza? Então, esse é um vídeo que eu estreiei aqui, beleza? Vai haver desse tipo, mais uma conversa aberta, beleza? Se você gostou desse canal, ative o sininho, mas antes de ativar o sininho, se inscreva, beleza? E um recadinho também que na segunda-feira eu vou voltar a produzir os vídeos, porque eu vou estar numa Game Jam, beleza? Eu tô gravando direto aqui sem edição nem nada, que é para postar, beleza? Um forte abraço a todos e até mais. Valeu.